todo tempo. Aleluia. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Pela fé. De glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Nós viverei tuas promessas. Nós viveremos, Senhor. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em ti, Senhor. E nele eu vivo pela fé. Pela fé em ti, Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando de fé em fé. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar e nada vai. Vou avançando em ti, nada vai me parar e nada vai me parar. Vou avançando em ti, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando em ti, Senhor. Aleluia. Oh, nós avançamos em ti, Jesus.
Você é digno, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Deus de milagres, Deus de promessas, Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus que fala e cumpre. Deus que fala e cumpre suas promessas. Ele é fiel. Ele é fiel. O seu Deus é fiel. Fiel é aquele que prometeu. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, agindo com poder. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, tocando os corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, curando os corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia! Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Cante isso. Estás aqui, agindo entre nós. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, agindo com poder. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, tocando os corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, curando os corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Abre portas, opera milagres, autor do caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Escuridão.
esse é quem tu és, 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 Deus poderoso, Deus poderoso. Oh, nós adoramos ao Deus, dono do ouro e da prata. Oh, dono desse mundo. Ah, irmão, não sei o que você quer. Ah, mas o Senhor te convida a confiar e entregar o seu caminho a Ele. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Ele fará. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está bem? Deus é bom. Então, mais uma aula, ministração, pregação do nosso discipulado. Eu sei que você tem sido grandemente enriquecido, acrescentado durante essas quintas-feiras, amém?
E eu sei que hoje não vai ser diferente. Amém? Sei que você veio com expectativa e eu vou lhe dizer algo. Deus, ele vai além da sua expectativa. Porque ele é um Deus que faz infinitamente mais de quanto aquilo que pedimos ou pensamos. Então, esteja pronto para ter suas expectativas superadas. Você está pronto para isso? Glória a Deus. Deus é bom. Então, nós queríamos saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Você está aqui, é a sua primeira vez aqui no Verbo da Vida, Parque Soledade, Calcaia. Nós queríamos lhe conhecer. Glória a Deus. Todos de casa? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então, abra sua Bíblia junto comigo. 2 Coríntios, amém? Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. A partir do verso 6. Vai dizer o seguinte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Aleluia. Paulo, nessa carta, ele deixa bem claro que Deus é poderoso para fazer. Amém? Deus, ele pode fazer. Deus, ele quer fazer. Deus, ele vai fazer. Amém? Agora, irmãos, nós devemos entender que existe um princípio envolvido aqui. E nós devemos nos mover segundo os princípios que a palavra, que Deus estabeleceu em sua palavra. Sabe, irmãos, quando eu e você nos movemos segundo os princípios da palavra, eu e você vamos usufruir dos benefícios que há nesses princípios. E a Bíblia é bem clara, aquele que semeia, aleluia, é aquele que semeia, amém, irmão? E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ele diz, olha, ele dá a dica, né? Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Cabe a mim e a você decidirmos. Nós vamos ser aqueles que colhemos pouco ou vamos ser aqueles que colhemos muito. Aleluia. Mas não duvide, tenha certeza e convicção disso. Quando você se move segundo o princípio, não tem como dar errado. Você vai ser tremendamente abençoado e usufruir dos benefícios que estão ligados a esse princípio que Deus estabeleceu. Amém? Você pode fechar seus olhos e orar junto comigo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer essa noite. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio, a oportunidade que temos de podermos dizimar e ofertar em Tua casa. Com gratidão, com alegria, Pai, nós fazemos isso, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor é aquele que vai nos fazer abundar em toda boa graça, em toda boa obra, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que vai suprir as nossas necessidades em Cristo, segundo as suas gloriosas riquezas. Então, Pai, nessa noite, com alegria e com gratidão, nós dizimamos e ofertamos em o nome de Jesus. Amém. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando não vejo, tu fazes. Mesmo quando não sinto, tu fazes. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus é bom.
Você pode orar um pouco? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai amado, por esse momento, esse tempo que temos aqui como igreja, unidos, reunidos no nome do Senhor. E um tempo precioso, Pai, nesse discipulado, entendendo o que é ser igreja, Pai, como se tornar efetivo no trabalho da tua igreja, Pai. Obrigado, porque a cada dia o Senhor tem acrescentado ao nosso coração, o Senhor tem nos ligado, nos unido cada vez mais, e o Senhor, Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo é para Ti, tudo é por Ti, Senhor. Nós queremos entender isso cada vez mais. Sabemos que há poder na unidade, sabemos que há poder na visão, e nós queremos correr, Pai amado, alinhados com a Tua vontade. Obrigado pela visão que o Senhor nos deu no Ministério Verbo da Vida. Obrigado por cada pessoa que o Senhor colocou nesse lugar para somar, para fazer essa palavra se expandir e crescer e avançar cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que tudo isso seja estabelecido em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Essa é a sua vontade, você deseja compreender plenamente o propósito de Deus para a sua vida? Amém? Eu quero dizer para você que, se você está aqui, Deus tem um propósito para você aqui. Amém? Envolvido nesse corpo, não é? Pelo menos por esse tempo, você precisa estar aqui recebendo o que nós temos, não é? Da parte de Deus. O que Deus tem proposto para essa igreja. Amém? Então, glória a Deus. Esse discipulado tem sido uma bênção, irmãos. Cada vez que eu participo, eu sou mais acrescentado, né? E nós hoje vamos ver a matéria, o governo da igreja. Eu acredito que você está aí com a sua apostila, não é? E deve já estar sabendo, essa é a penúltima aula, e nós vamos completar essa fase tão importante, não é? Para que você se torne realmente um verbiano raiz, né? Verbiano raiz mesmo, verbiano que sabe o que é ser verbiano. Amém? Porque o propósito desse discipulado, eu não sei se você já percebeu, eu acredito que sim, porque você é uma pessoa inteligente. Então, ele tem uma parte doutrinária e uma parte da visão da igreja em si. Amém? Então, todas as matérias, elas, ou quase todas, porque tem umas que são puramente doutrinárias, mas tem umas que é como se eu, embora nem sempre sou eu que ministro, mas todos os que ministram são capacitados para isso, é como se eu fosse, porque estou me representando, eu estou falando assim, e eu estou representando o ministério, é como se nós fôssemos abrindo cada porta da igreja e apresentando onde você está e quais são os valores, não é, que nós temos e quais são as nossas práticas, por que as coisas acontecem assim, amém? Muitas pessoas, eu já repito isso bem propositadamente, né, de propósito, porque como as pessoas mudam muito de igreja, elas trazem uma certa herança de uma outra igreja, de uma igreja anterior. E eu já tive muitos questionamentos, não é, pastor? Por que a gente não faz assim, não é, aqui na igreja? Mas esse assim aqui na igreja é o assim que fazia na outra igreja, não é? E nem sempre se encaixa. Aquilo ali foi uma visão que Deus deu para aquela igreja. Amém? Eu, por enquanto, preciso estar olhando para o Ministério Verbo da Vida, para a igreja Verbo da Vida lá em cima, na nossa sede, para que eu possa ir aprendendo com eles. Amém? Quero dizer que nem eu já peguei tudo, amo tudo. Amém? E estou com a visão em tudo que eles têm. Mas é um processo. Amém? Então a nossa matéria é governo da igreja.
E nessa matéria nós vamos tratar a respeito do que a Bíblia fala sobre o governo da igreja e como o Ministério Verbo da Vida, consequentemente a Igreja Verbo da Vida, funciona baseado nesse governo da igreja. Amém? Você entendeu? Então vamos ter um pouco da parte doutrinária, mas logo aplicando ou vendo a aplicação no ministério, na Igreja Verbo da Vida. Amém? Biblicamente falando, né, existe uma estrutura bíblica da igreja, embora Deus não tenha dogmatizado o culto, não tenha feito todas as regras de como as coisas funcionam na igreja, mas ele deixou uma base, ele deixou um mínimo ali estabelecido na palavra dele, e esse mínimo deve ser seguido, deve ser observado. Amém? Então, eu gosto de seguir sempre o máximo possível a apostila, embora ela seja um resumo, e ela já é um resumo de propósito, para que a gente possa explanar bastante algumas coisas que a gente acha bem necessário em certos momentos. Mas eu quero começar aqui, não é? Governo da igreja, diz assim o primeiro versículo: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Acredito aqui que a palavra-chave nesse versículo usado é ministros de Cristo. Que as pessoas, que os homens, no caso pessoas, nos considerem ministros de Cristo. Ministros. Isso Deus estabeleceu na igreja. Deus estabeleceu trabalhadores na sua igreja. Deus estabeleceu, vou dizer assim, servos na sua igreja para trabalhar em favor do corpo de Cristo. Amém? Todos devemos trabalhar de várias maneiras na igreja, todos devemos trabalhar na igreja. Amém? Mas, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Tendo em vista o crescimento, o amadurecimento, o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Para o desempenho do serviço. Amém? Para que cada um de nós saiba como operar o serviço de Deus. Deus tem uma ordem e Ele gosta de ordem. Amém? Deus gosta, irmãos, de ordem. Deus não é um Deus desordenado, desorganizado. As coisas de Deus não podem ser desorganizadas. Amém? Não podem ser. Por isso, Ele estabeleceu na igreja uma cadeia de autoridade. Amém? Ele estabeleceu na igreja, para que as pessoas possam entender de um modo melhor, não existe no reino nesse sentido, mas uma certa hierarquia. Deus estabeleceu na igreja. Amém? Então, Deus pensou a igreja, e a Bíblia diz lá em Efésios, ele diz assim: Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então é necessário que nós entendamos que quando Deus pensa a igreja, Ele pensa nesses 5 dons que Ele deu para a igreja, para o serviço da igreja, para desenvolver, amadurecer as pessoas, os irmãos, na igreja. Ele pensou isso. Então é necessário nós termos isso. Amém? Então ele diz assim: até que todos cheguemos à plena estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Então Deus estabeleceu na igreja os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o serviço do ministério. Para o serviço do ministério. Então ele quer que funcione dessa maneira. Amém? Então uma igreja, para ela crescer
de um modo maduro, ela vai ter que estar exposta a esses 5 dons ministeriais. Amém? E na Igreja Verbo da Vida, nós reconhecemos esses 5 dons. Amém? Reconhecemos cada um deles. Talvez você tenha vindo de uma outra igreja, talvez você tenha conhecido outros tipos de estabelecimentos na igreja, dentro da igreja. Eu, por exemplo, congreguei numa igreja onde só existia pastor. Pastor e obreiro, só era pastor e obreiro, e pronto. Eu conheço algumas outras igrejas que elas só têm pastor, evangelista, só reconhece na chamada pastor, evangelista e pronto. Pastor e evangelista. E aí estabelece uma certa hierarquia. Diácono, presbítero, pastor, diácono, evangelista, presbítero, pastor. Uma coisa desse tipo. Não é? E aí outras fazem várias outras divisões. Não vem muito ao caso. Amém? O que é importante você entender é que a Bíblia fala a respeito desses 5 dons ministeriais. Amém? Quem é o maior deles? Quem é o maior? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor ou o mestre? Amém? Eu já vi muitos ensinos errados a respeito disso. Não é? Eu já vi até pessoas que não deveriam falar, dizendo que o mestre é o mais importante. Né? Outros dizendo que o apóstolo é o mais importante. Mas lidera, abre igrejas, é mais essa questão da chamada dele. Amém? É uma coisa bem rápida que eu vou falar, para você aprender mais, precisa fazer o rema, ou ler o livro dos dons do ministério, ou ele concedeu dons aos homens, do irmão Kenneth Reagan. Nós temos ali na livraria alguns livros desses que você pode depois comprar baratinho, irmão. Pode fazer um Pix, pode passar no cartão, não é? Então, o apóstolo é mais ou menos assim. E o profeta, não é alguém chamado por Deus para, muito chamado no sentido de exortação da igreja. E exortação não é dar carão na igreja, é chamar para perto. Né? Ele tem dons de visão, né, de revelação. Os dons de revelação operam na chamada do profeta, mais o dom de profecia. Ok? E nós aqui temos muitos profetas na igreja. É bem fácil identificar aqui. Nós somos uma igreja com bastante profetas. Não é? E depois ele fala a respeito dos evangelistas. O evangelista, ele tem aquela chamada muito para fora da igreja. Ele é aquele cara que gosta de estar pregando a palavra lá fora. Tem algumas características na chamada dele, como dons de operação de milagres, dons de cura. E ele ganha almas muito fácil. Não é? E o centro e sempre a tônica da mensagem dele é a salvação. Ele pode falar de qualquer coisa, mas ele já vai entrar na questão da salvação. Então, isso é a chamada evangelística. Nós também temos algumas pessoas, conhecemos algumas aqui na igreja, que tem essa veia, né, da chamada do evangelista. Aí depois ele fala dos pastores. E os pastores são aqueles chamados por Deus para apacentar. Né? Pastores apacentam pessoas, a igreja. Eles operam, né? Podem, devem operar com pelo menos um dom de revelação. O irmão Rega fala muito sobre isso, talvez alguns não saibam ou não lembrem disso. Mas um pastor, o irmão Rega fala que é essencial que ele opere num dom, pelo menos de palavra de sabedoria ou de palavra de conhecimento. Não é? Mas a chamada do pastor realmente, ela tem vários aspectos também na chamada do pastor, certo? Todos os chamados tem várias etapas e vários aspectos. Amém? Tem pastores que se dedicam mais numa área, outros pastores mais noutra área, e a gente precisa saber discernir isso na igreja. Amém? A gente precisa saber que há uma graça diferente em cada chamado. Uma igreja madura, ela não fica comparando pastor e pastor. Amém?
Uma igreja madura não fica comparando profeta e profeta. Nem fica comparando mestre e mestre. Porque você precisa aprender que as graças são diferentes para a operação. Amém? Então tem um pastor que vai tocar mais numa área, o outro pastor toca mais na outra. Uma coisa que eu vou falar um pouco aqui mais do pastor, até porque a apostila fala do pastor, não é? E nós estamos no discipulado e tem que seguir um pouco mais a apostila. Então, muitas coisas que as pessoas não entendem a respeito da chamada pastoral, não é? É que, primeira coisa que você precisa aprender, uma pessoa que é chamada como pastor, a chamada não aperfeiçoa ele. Diga amém. Você entendeu isso? Não, vou dizer de novo para você entender e talvez dizer amém, se você concordar. A chamada não aperfeiçoa o pastor, aquele chamado pelo pastor. Como também a chamada profética não aperfeiçoa o profeta. Entendeu? A chamada do apóstolo não o aperfeiçoa. Você está entendendo ou não? Aleluia. Então, irmãos, você precisa entender que os pastores não são completos. Amém? Eles não são infalíveis. Pastores são passíveis de falha. Pastores, qualquer um deles vai ter uma área que pode ficar descoberta até que ele amadureça. Amém? Até que ele amadureça. E quanto é o tempo de maturidade de um pastor? Né? É o mesmo tempo de maturidade de um crente. Amém? Então olha para a sua vida e você faz essa aí. Você pode medir, né? Aí você pode fazer uma certa comparação aí. Então, eu vou falar depois mais do pastor um pouco. Mas agora eu quero falar do quinto, né? Que é o mestre. Então, o mestre, ele é chamado realmente para ensinar. É uma chamada de Deus para ensinar. Mas eu sempre falo de um aspecto muito forte na questão do mestre, que eu vejo pouco observado até por muitos ministros, é que a coisa mais forte do mestre não é tanto a sua habilidade de ensino. Está lá, a habilidade para ensinar. Mas é muito mais a sua capacidade de apreensão da palavra. É muito mais a sua intimidade de entendimento da palavra do que mesmo a habilidade de passar. Está lá a habilidade de passar. Mas sempre um mestre sabe mais do que o que passa. Você entende? Não. Porque é uma coisa tão impressionante como um mestre consegue puxar da palavra as verdades espirituais que ele às vezes não consegue se fazer entender. Amém? Quantos já ouviram Natan Rufino aqui? Quantos já ficaram confusos com a administração dele? Normal. Até porque entende tanto e tem uma facilidade de entender tão grande que pensa que todo mundo tem. Né? Então vai falando, vai soltando e ele está sabendo tudo, mas às vezes a gente não está sabendo de nada. Amém? Então é necessário que o mestre ele também saiba se posicionar nessa questão. Né? Então, irmãos, esses são os 5 dons, né? Ministeriais. E a Igreja Evangélica Verbo da Vida, que você congrega, ela acredita que esses dons ainda estão operando. Em algumas igrejas acham que não há mais profetas, a outras acham que os apóstolos não existem mais, porque só existiam os apóstolos do Cordeiro, de Jesus Cristo, mas nós vamos ver na Bíblia que existiram outros apóstolos depois dos 12, né? Até mesmo dos 13, porque Judas morreu e entrou um no lugar dele, entendeu? Então o que é que acontece? Existem muitos enganos nesse sentido, mas aqui no Verbo da Vida, nós reconhecemos as chamadas, amém? Então, que você entenda, no nosso ministério, nós temos um processo de reconhecimento dos ministros. A portinha ali está meio problemática.
nós temos um processo de reconhecimento de ministros. O Ministério Verbo da Vida, ele licencia ministros e ele ordena ministros. Amém? Então, quando o ministério licencia uma pessoa, ele está dizendo para a igreja que ele reconhece aquela pessoa entrando no treinamento. Você está entendendo? Eu quero que você conheça bem a igreja. Por exemplo, hoje aqui na igreja, nós só temos uma pessoa licenciada, que é a Mona Lisa, não é isso? E uma pessoa ordenada, que sou eu. Amém? Vocês estão entendendo? Embora nós tenhamos vários ministros aqui e pastores. Para o ministério, o treinamento começa na hora do licenciamento. Pelas necessidades da igreja, nós chamamos as pessoas para perto de uma forma mais apressada. Você está entendendo isso? Amém? Por causa da necessidade da igreja, muitas vezes nós não podemos esperar, né, esse processo de licenciamento, embora ele seja essencial e para o ministério imprescindível. Ok? Porém, existem alguns entraves para o licenciamento. E aí eu quero que você vai entrar agora no profundo do nosso ministério, vai entender, viu? O nosso ministério, ele é muito exigente na sua organização. É um ministério de excelência. Amém? Então, um ministro, para ele ser licenciado, ele não pode ter problemas nem com a justiça, nem com o SPC, nem com o Serasa. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Não pode ter esses problemas. Ele não vai ser licenciado se ele estiver comprando e não pagando. Amém? Se ele estiver enganando as pessoas. Amém? Ele pode até, como eu falei, pela nossa necessidade, começar a operar aqui, sem a gente ir tão fundo na vida dele. Amém? Isso até se chama tempo para arrependimento. Que dá tempo o cara se ajeitar todinho. Opa, a igreja está me vendo, a igreja está me reconhecendo. Eu tenho que correr para me ajeitar. Amém? Olha o recado dado aí. Amém? Então o ministério não reconhece, não licencia ninguém que está devendo. Ou a justiça, ou o SPC, ou o Serasa, porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, que é necessário que o chamado seja irrepreensível. Amém? Então a gente é zeloso disso, irmãos. Amém? Nós somos zelosos, inclusive, não é? Precisamos de relatos piedosos, não fofoca, mas relatos piedosos a respeito dos nossos ministros. Relatos piedosos são aquelas entregações, né? Que não é fofoca quando você procura a pessoa a quem aquilo é cabível dizer. Fofoca é quando você sabe e fica falando para as pessoas que não resolvem nada. Amém? Então, irmãos, por exemplo, se um ministro nosso comprou a você e não pagou, pode me dizer. Não é fofoca, não. Amém? É melhor do que ele estar pregando aqui e você falando aqui, ó, aí, pastor dá a oportunidade, o cara devendo não paga e o pastor dá a oportunidade. Mas eu não adivinho. Amém? Não, o pastor tem que ter a revelação. Aleluia. Mas você entende? Amém? Nenhum ministro pode estar nessa condição. Nem membro também. Amém? Nem membro é para estar assim. Ok. Na verdade, todo crente é para estar limpo, sem dever nada a ninguém. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma. Lá em Romanos capítulo 13, versículo
8, se não me falha a memória. A ninguém devais coisa alguma. Amém? Então, nós procuramos isso. É uma primeira etapa para o licenciamento e ordenação. Licenciamento é o começo do reconhecimento do ministério do treinamento, da pessoa. Ok? E aí ele não pode estar com nenhuma dívida. Outra coisa, a própria igreja, a nossa igreja, não pode também estar devendo nada a ninguém. Como assim? Também nós não podemos ter pendências. Nenhuma pendência. Como assim, pastor? Irmão, nós temos que ter todas as nossas documentações em dia. Se a prefeitura exigir licença para botar o lixo para fora, a gente tem que ter. E tem que estar em dia. Alvará, o que for. Tem que estar com o CNPJ em dia, tem que ter dívida ativa regulada. Eu não sei os nomes não. Daqui a pouco você vai entender porque eu não sei. Mas porque ela está me dizendo aqui, que eu estou olhando para ela. Também? Nós também não podemos estar devendo os nossos dízimos e ofertas. Porque os nossos dízimos, a igreja dá dízimos e ofertas. Amém? De todo o dízimo e oferta que é arrecadado aqui, nós damos dízimo e oferta para o ministério. Amém? O nosso ministério não trabalha com um caixa único na central, nem temos igreja central. Temos o Ministério Verbo da Vida, que é um escritório que gere todas as instituições do ministério, que eu vou dizer para você quais são, né? Daqui a pouco, se eu me lembrar de todas, porque são muitas, amém? Então, eles recebem de nós o dízimo e a oferta, e o restante fica para fazer essa coisa beleza que você vive aqui, né? Você pode olhar ali que nós investimos o dinheiro, não é? Amém? O dinheiro volta para o serviço da igreja e para o sustento dos ministros que são tempo integral na igreja, que a igreja necessita, amém? E que tem levantado e que pretende levantar ainda, amém? Só quero avisar você, amém? O nosso ministério é de excelência e ele paga bem os ministros, amém? É um ministério que paga bem, não paga ruim, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, como eu falei do ministério, eu falei para você o que o ministério gera, eu vou já pegar e já vou dizer, né? Nós não temos uma igreja sede, né? Uma igreja sede, uma geral, não temos. A igreja de Campina Grande, a igreja sede de Campina Grande, ela é sede em Campina Grande, amém? Ela é mãe no sentido de que deu à luz às filhas todas, mas ela, depois que a filha cresce e casa, ela não manda mais, para você entender. Você entendeu? Então, nós não temos mais, nesse sentido, uma igreja sede das outras igrejas, onde o pastor, que agora é o pastor Tiago Borba, ele não tem nenhum tipo de ingerência nessa igreja aqui. E em nenhuma outra que não sejam as igrejas que são congregações da igreja sede de Campina Grande, que se localizam apenas em Campina Grande. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. O nosso ministério trabalha com pontos de pregação. Eu estou falando agora da estrutura da igreja. Pontos de pregação, novas obras, congregações e igrejas sede. Igrejas sede. Certo? Está dando para entender? Então, uma obra, ela pode começar como ponto de pregação ou nova obra. O que é um ponto de pregação? Ponto de pregação é um grupo de crentes, normalmente saindo de uma igreja sede,
que se reúnem em um certo lugar e não tem estrutura nenhuma de igreja, DI, grupo de louvor, diretoria, essas coisas, e ali começa um trabalho com a intenção de um dia ser igreja. Amém? Então isso é um ponto de pregação. Esse mesmo processo de nascimento de uma igreja, quando vem alguém onde não há igreja sede, ou vem independentemente da igreja sede, vamos dar um exemplo. Nós temos ali uns bairros ali, Jurema, de repente vem alguém, qualquer pessoa do Verbo da Vida, e vai morar ali. E ele começa a pregar a palavra lá, para as pessoas, sem ter sido enviado por mim, ou pelo pastor Mansueto, ou por qualquer pessoa. E aí ele forma um grupo, e ele se liga direto ao ministério. Isso é uma nova obra do Verbo da Vida. Ele não é ponto de pregação, ele está começando como uma nova obra. Quando ele crescer, normalmente ele vai ser uma igreja sede. Porque ele começou independente, ligado ao ministério. Está dando para vocês entenderem? Pronto. Então, aquele outro que começou ligado, porque eu mandei o ministro, alguém mandou o ministro para fazer aquele trabalho, é um ponto de pregação. Quando ele estiver estruturado, com salas de DI, com louvor, com diretoria, ele vai se tornar uma congregação. E uma congregação como nós, eu vou já desfazer uma coisa que eu falei aqui, porque na verdade uma congregação como nós somos congregação da sede Benfica, amém? Somos congregação da sede Benfica, nós não podemos abrir ponto de pregação. Você entendeu? Só quem pode abrir ponto de pregação é a sede. As sedes e congregações não abrem pontos de pregação. Você entendeu? Deu para entender? Amém. Salvo, né, se por um acaso o pastor da sede der um aval. É uma piada interna, muitos não vão entender, mas tem sim um sentido. Se o pastor der um aval para que o trabalho comece a partir da congregação. Ok? Você entendeu? Ele vai começar a partir da congregação, mas não será submetido à congregação. Ele vai ser submetido à sede. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo. Ponto de pregação do Capuã. Ponto de pregação da Japuara. Começaram daqui, certo? Mas não são daqui. Você entende isso? Eles são trabalhos da sede, do pastor Mansueto. Quem é o líder, o supervisor deles é o pastor Mansueto. Amém? E o pastor Rubênio? Eu sou a pessoa que o pastor Mansueto confiou para dar uma supervisionada. Amém? Para dar uma supervisionada. Mas a qualquer momento, ele diz assim: Rubênio, não precisa mais você supervisionar a igreja do Capuã. Nada meu, como diria meu amigo. Nada meu. Você está entendendo ou não? Porque já foi gerado para ele. Amém? Já é gerada para ser ligada à sede. Ela já gerou ligada à sede. E o fato, nesse sentido, dos nossos trabalhos, né, que nós começamos aqui, terem esse retorno para mim, é simplesmente vou dizer assim, um alívio para o pastor Mansueto, que eu dou um suporte. Você está entendendo? Mas nenhum dos dois pertence a essa igreja, a essa congregação. Tudo bem? Ok? Então a igreja, o ponto de pregação pode se tornar congregação e
a congregação pode se tornar sede. Amém? Então, uma igreja como a nossa, uma congregação da sede, como a nossa, que tem toda a sua estrutura e toda a independência, não dependemos em nada da sede, vivemos de forma administrativa, independente e financeira, independente, administrativa que eu falo que poderia viver sozinha, mas está ligado lá. E muito mais ainda por ser numa outra cidade, não é? Há uma grande possibilidade de se tornar uma sede. Amém? Há uma grande possibilidade de, um dado momento, o pastor Mansueto ou o ministério dizerem assim: a partir de tal data, a igreja de Caucaia se desliga da sede e passa a ser uma igreja sede. Você está entendendo? Caso isso aconteça, há também uma possibilidade dos pontos de pregação se ligarem aqui, mas não obrigatoriamente. Vocês estão entendendo a estrutura do ministério? Amém? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Você precisa conhecer sua igreja. Amém? Por quê? Porque existem alguns acontecimentos algumas coisas que ocorrem e as pessoas podem não entender por que é que não se age dessa maneira. Por que não faz de outra maneira? Porque existe toda uma estrutura por trás, já pré-determinada. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, assim nascem as igrejas Verbo da Vida, e assim elas crescem e se desenvolvem. Amém? Então, no nosso caso, como é congregação, e eu falei para você que nós dizimamos e ofertamos, na verdade, nós dizimamos como congregação. Dizimamos para a sede e ofertamos para o ministério. Amém? Quando é uma sede, ela dizima e oferta para o ministério. Amém? No nosso caso específico, nada nos impede de também ofertar para quem a gente quiser. Mas tem um valor, um percentual de dízimo. Quem sabe quanto é um percentual do dízimo? 10%. Amém? 10% nós damos para a sede e 5% nossa igreja oferta para o ministério, para novas obras, para missões. Toda a oferta que você dá, um valor é destinado para missões. E para o centro de operações do Verbo da Vida, que alguns tiveram a oportunidade de conhecer agora, o Magno, a Lucélia, quem mais? A Josi, o Erlânio, o Naldo e a Karen, não é isso? Que estavam lá com a gente, nós levamos eles lá na sede do ministério e viram lá que grande obra está sendo feita, né? É onde nós podemos, onde eles podem nos cercar com todos os cuidados. É ali onde eles viram que o ministério cedia todas as instituições do Ministério Verbo da Vida. Quais são? Começando, igrejas, Rema, Escola de Ministro, Escola de Missões, Aluminai, Centro de Treinamento Verbo da Vida, Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, que funciona de lá também. Agência de Missões e muitos outros. Quem não conhece, tem gente muito nova, talvez não saiba quem é o chamado gordinho, né? Esse jovem aí, né? Que agora está mais jovem do que nunca, porque ele está guardado no Senhor, né? Apóstolo Bud e Mama Jane são os fundadores da nossa igreja. Uma igreja de ensino. Amém? Essencialmente, nós temos uma chamada de Deus como ministério, que é ensino, e também uma visão de missões. Amém, irmãos? Depois do falecimento dele, assumiu a presidência, né, o apóstolo Guto, Luiz Augusto Emery, esse jovem aí, e a Suelen, sua esposa. Amém? Esse aí é o Guto, que a gente chama de Guto, é o apóstolo Luiz Augusto Emery, da Silveira, não é isso?
é uma bênção, irmãos. Nosso ministério é uma bênção. Teve uma turma aqui, uns 30, né? Que fomos agora esse final de semana, e muitos deles era a primeira vez, e tiveram assim, provaram daquele ambiente maravilhoso que o nosso ministério proporciona numa conferência. E eu quero aproveitar e dizer para você que nós temos todos os anos uma conferência de homens e mulheres que é realizada em Campina Grande, aberta para quem quiser ir. Então, agora essa vai ser em outubro, agora, último final de semana de outubro, você pode fazer sua caravana, pegar seu carro, amém? E ir lá sentir esse cheiro das águas que correm lá, irmãos. É diferente o negócio. É bênção. Então, todo ano nós temos todo ano nós temos o JPN, que é realizado pela Igreja Verbo da Vida de Campina Grande, é o Jovens para as Nações, voltado para os jovens mesmo, mas não proíbe os mais jovens há mais tempo de ir também não. Amém? Exatamente. Teve chamada missionária, você pode ir, e se não tiver também, pode ir lá e aprender sobre missões e sobre essa coisa da chamada. Amém? Então, nós, irmãos, somos ligados ao ministério. Amém? Glória a Deus. Todos os anos o ministério realiza conferência de pastores, reunião de pastores, todos os anos. O nosso ministério nos chama para conferir, para saber como as coisas estão sendo feitas e para indicar os caminhos que eles querem que nós sigamos. Pastores, em março, e todos os ministros em julho. Amém? Então são conferências que os nossos ministros estão sempre passando para pegar a visão. Ok, irmãos? Eu falei tudo isso, não tem nada disso na apostila, né, como você sabe, mas eu gosto desse momento, dessa aula, que nós estamos falando de governo da igreja. E o ministério é o nosso governo. Amém? Nós temos esse governo institucional. Eu não olhei a hora, também não estou preocupado, não. Com a hora, não. Nós temos o governo bíblico nesse sentido dos 5 dons, mas temos esse governo ministerial, essa ligação com o ministério, com o pastor Mansueto, que é a nossa igreja sede. Amém? Quantos conhecem o pastor Mansueto aqui? Acho que a maioria, né, veio aqui já pregar esse ano. E ele é que é o líder dessa igreja. Amém? Eu sou um pastor auxiliar dele, colocado aqui para passar a visão dele aqui na igreja do Ministério Verbo da Vida. Amém? Glória a Deus. Então tem essa coisa. Mas como eu quero voltar agora para a questão do governo da igreja local. Como eu falei para você, a igreja, ela funciona, né, como um corpo de modo independente do ministério, no sentido de nós unidos aqui. Nós somos uma igreja. E embora dentro dos 5 dons ministeriais ninguém seja mais importante do que o outro, mas a Bíblia mostra que Deus estabeleceu na igreja o pastor como o líder da igreja local. Amém? Embora nós tenhamos os 5 dons, embora todos sejam iguais no sentido de importância, embora algum apóstolo ou profeta seja muito mais sábio ou desenrolado do que o pastor, pregue muito melhor, amém? Mas a Bíblia diz que o governo da igreja é do pastor, amém? O governo da igreja local está com o pastor. E quem é o pastor dessa igreja? Sou eu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. E aí eu tenho aqui, né, comigo, me ajudando como companheira, a irmã Mona Lisa. Amém? Pastor, não é a pastora Mona Lisa? Não. Não é a pastora Mona Lisa. Amém?
o Ministério Verbo da Vida, ele não reconhece mulheres na chamada pastoral. Amém? Não reconhece mulheres na chamada pastoral. Nessa figura de estar pastoreando a igreja. Amém? Por isso, no ministério não temos pastoras. Amém? Pastor, mas eu tenho a chamada para ser pastora. É você e Deus. Amém? É com você e com Deus. Eu não vou tentar mudar a estrutura do ministério, porque eu não estou nessa condição. Era aquele rapaz lá, aqueles dois, o primeiro nunca fez e esse segundo também não faz. Então, não é comigo. Amém? Então, a irmã Mona Lisa, embora algumas pessoas, né? Ô pastora, chama pastora e tal. Mas nós não temos pastora no ministério. Amém? Pastor, mas ela pastoreia junto com o Senhor. Acabei de mostrar para você que Deus estabelece apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? E eu vou fazer você entender por que eu estou dizendo isso. A esposa do apóstolo é apostila? É. Não é. Você está entendendo? Nós estamos falando de chamada de Deus, irmãos, ministerialmente falando. Amém? Alguém que é chamado, capacitado, ungido para aquilo que Deus o chamou para fazer. Vou dar outro exemplo para você. Quantos sabem que a Mona Lisa tem uma chamada profética? Ela é profetiza. Amém? Eu sou casado com ela. Isso faz de mim um profeta? Por que é que a pessoa que é casada com um pastor faz dela pastora? Hã? Entendeu ou não? É simples. O mestre é chamado na chamada do ensino do mestre e a mulher dele. A esposa que ele casou, que ajuda ele, que faz tudo, que inclusive até às vezes ensina ele no oculto. Ela só porque casou com ele é maestrina? Não é. Você está entendendo? Então, o fato da pessoa casar não passa a chamada para o outro. Amém? Esse monte de gente não concorda. Mas não adianta, irmãos, a gente não concordar, porque é o que está escrito. Amém? Então, o ministério não reconhece pastoras, mas reconhece ministras, as mulheres, nos outros dons ministeriais, que são os delas. Só que, na visão do verbo da vida, a esposa do pastor não é pastora. Amém? Não faz dela pastora. Agora, é inegável o trabalho incansável, a força, a adjuntora, né, a companhia que está ali e vai ser recompensado. Amém? Vai ser recompensado. Mas nós estamos falando de chamada pastoral, chamada ministerial. Ok? Está dando para entender? Glória a Deus. Então, irmãos, a estrutura da igreja, a igreja tem a liderança do pastor. Nossa igreja, o líder é o pastor. Eu posso colocar, e preciso, é necessário, ter pastores auxiliares. Amém? E aqui na igreja, eu tenho, operando agora, 3 pastores auxiliares. Ok? Pastor PC, queria que ficasse de pé. PC é Paulo César, com a sua esposa Cléber, não é pastora. Não é pastora, nem é pastriz. Amém? Está ali, uma bênção na minha vida, esse casal. Amém? Eu tenho aqui pastor Rômulo Soares Viana. Viana, eu tirei esse Soares.
Do Soares, do Rominho Soares. É verdade. Rômulo Viana, dos Viana. Cadê a esposa dele? Thalita Montezuma. Amém, irmãos? Esse casal é uma bênção na minha vida, viu, irmãos? Aí é força demais. Glória a Deus. E o pastor Valmir, que não está aqui no momento, porque está trabalhando, né? E com a sua esposa Adriana, obrigado. Vocês não deram nem uma palma aí para eles, não? Ele merece. Aleluia. E o pastor Valmir com a irmã Adriana, né, que também é a irmã Adriana. Amém? Irmãos, eles são uma força para mim, e eu quero dizer uma coisa para você. Eles são ungidos demais. Amém? Então, se você tiver alguma coisa, alguma necessidade, alguma demanda, né, pode procurá-los, eles vão lhe ajudar. Talvez até melhor que eu. Como eu falei para você, nós todos temos áreas que ainda estamos crescendo. Amém? E eu quero que vocês honrem, né, esses homens e mulheres do mesmo modo como se fosse eu. Amém? Porque eu botei minha mão na cabeça deles. Amém? Porque eu que chamei eles. Então é necessário que a igreja entenda isso. Amém? Aleluia. Então o governo está com o pastor, o governo da igreja local é estabelecido no pastor, mas também eu tenho pastores auxiliares e eu tenho uma diretoria. A diretoria da igreja, ela é o grupo de irmãos da igreja, que nós procuramos, né, que sejam pessoas maduras, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria. Amém? E cada um deles, Deus estabelece em um nível de atuação dentro da administração da igreja. Amém? E também tem muita coisa que acontece que, como eu falei para você, não sou eu que faço. E eu nem saberia fazer. Amém? E é por isso que eu dou graças a Deus essa diretoria. Por isso você viu eu aqui falando e perguntando aqui a Thalita. Eu quase não falava Thalia. Precisei ir devagar para não falar o Rômulo Soares e a Thalia. Aleluia, essa igreja é complicada. A Thalia e o Atalias, eu me confundo às vezes. A Thalia, a Thalita, o Rômulo e a Thalita, o Rômulo e a Thalia, o Rominho e a Thalia, o Rominho e a Thalita. Nomes repetidos, um monte de coisa. Falta de criatividade desse povo de Caucaia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu tenho essa diretoria, né, estabelecida. O ministério, a própria lei, né, exige uma diretoria. Como eu falei para você, nós procuramos seguir todas as diretrizes, tanto do nosso ministério como do governo, né, das autoridades governamentais. E é exigido que haja uma diretoria, algo administrativo na igreja. E para isso nós escolhemos também pessoas maduras, pessoas que, como eu falei, cheias do Espírito Santo de sabedoria, que têm, irmãos, me ajudado demais e feito uma obra poderosa. Eu queria já começar a chamá-los, vou falar aqui deles como está aqui, né? Na ordem que é estabelecido. O pastor acumula a função de presidente da igreja e a vice-presidente, a irmã Mona Lisa, que ele ficasse de pé, ela é vice-presidente, amém? Não é vice-pastora. Só para... Meu filho, ele vê todo dia, toda hora. São eles ali, para virar para eles. Amém. Aleluia. Ai. Glória a Deus. Amém. A primeira secretária, amém, é aqui a irmã Thalita Montezuma, que ficasse de pé de novo, né? Porque nós estamos falando, a irmã Thalita é a primeira secretária. O pastor Valmir é o segundo secretário. A Valdenora é a primeira gestora financeira da igreja, ela que toma conta das finanças da igreja. O segundo gestor financeiro está ali,
Atalias Aliança, amém? Glória a Deus. E esse povo, irmão, tem sido bênção para mim, viu? Bênção demais. Todo mês a gente se reúne. Todo mês nós temos uma reunião onde nós falamos da igreja, falamos da vida de vocês, falamos de tudo. Amém? É sério. Amém? Falamos mesmo, nós estamos observando, nós estamos vendo quem cresce, né? Nós estamos cercando, buscando aquelas pessoas que estão enfraquecendo, e a gente fala da administração da igreja, e ai de mim se não fosse a Valda, cuidando da finança da igreja, né? Fazendo trabalho com a tesouraria, com pagamentos e tal, essa coisa toda. Que é, Valda, tá olhando? Mas é agora, né? Você tem crédito. Ela está dizendo atrasando os pagamentos, que ela está dando uma atrasadinha, mas ela tem crédito, viu, irmãos? Ela tem muito crédito. A Valda tem muito crédito. A Valda já é tesoureira há uns 300 anos aqui na igreja. E, irmãos, essa ordem que eu pedi, né, para as pessoas levantarem, pode vir. Essa ordem que eu pedi para eles levantarem, né, é justamente a ordem que os governantes eles exigem. Dentro da aí há uma hierarquia, sim. Quando o pastor não está, administrativamente quem assume é a vice. Quando a vice não está, administrativamente quem assume é a primeira secretária. E assim por diante, dentro da ordem que eu falei. Amém? Também quero, irmãos, que você reconheça esse pessoal. Amém? A igreja não seria o que é, não teria assim toda essa aparência, toda essa coisa que tem, se não fosse esse trabalho de bastidor, que eu acho que muitos nem sabiam, né? Muitos nem imaginavam que fosse feito por eles. Eles têm feito, né, a obra com tanto zelo, têm dado ideias, têm, né, trazido opiniões que têm nos ajudado muito. Queria que você reconhecesse também. Dê uma palma aí para eles são bênçãos demais. Glória a Deus. Aleluia. E, irmãos, são pessoas que oram, viu, que são bênçãos demais. Glória a Deus. Glória a Deus. E também, irmãos, nós temos ministros na igreja, né? Aquele pessoal que passa aqui, todos eles estão em processo de treinamento, e é necessário que nós reconheçamos. Como aqui foi lido, é necessário que os homens, né? Vou ler aqui bem do jeito que está escrito aqui. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Então, essa é a nossa diretoria, você acabou de conhecer, né? Aqui na nossa apostila fala a respeito dos nossos departamentos. Na próxima matéria, nós vamos falar um pouco mais profundo a respeito dos departamentos. Amém? Eu vou até adiantar, pedir que todo líder de departamento esteja aqui, que é para a gente começar, para a gente fazer essa apresentação, que é muito importante. Amém, irmãos? Então, você está numa igreja que é saudável, que tem saúde espiritual. Amém? Você está num ministério, irmãos, que você precisa conhecer a fundo. O Ministério Verbo da Vida é um ministério sério. Você pode confiar, você está pisando num solo firme. Amém? Isso é tão importante para a nossa vida espiritual, irmãos. Tão importante. Você saber que você está seguro no lugar onde Deus lhe plantou. Amém? E quero motivar você. Amém? Vista a camisa mesmo. Se aprofunde, entenda, né? Visite os nossos sites. Nós temos o site do nosso ministério. Veja lá a excelência que nós temos. Amém, irmãos? Porque ser igreja é isso. Amém? Você está sendo discipulado aqui na igreja, você está aprendendo não apenas doutrina, mas também como estar nesse ambiente. Amém? Nós temos visões, nós temos visão. Eu esqueci do centro de cura, né? Também. O ministério também gere os centros de cura, que inclusive nós temos aqui também, e vai estar operando daqui uns dias já.
Amém? Nós já vamos estar daqui uns dias operando o centro de cura, está liberando mais aí as coisas, estão liberando. Amém? Mas eu quero dizer para você, você está cercado de pessoas espirituais nesse ministério. Amém? Você está cercado de uma liderança sensível a Deus. Estou falando a respeito do nosso ministério lá em cima. E você precisa se aprofundar nesse conhecimento. Muitas pessoas, irmãos, não sabem que tudo o que acontece aqui de espiritual, né, como a gente vive, né, essa excelência espiritual da nossa igreja, essa, vou dizer, sensibilidade espiritual, ela tem uma base, irmãos, amém? Que é a seriedade, o compromisso com as coisas corretas, amém? Que é que nós estamos diante do Senhor com um coração sincero, amém? Assim como Paulo disse, para nós importa sim que as pessoas nos vejam em boa reputação, amém? Então assim, se você está pretendendo, né? Se você está querendo crescer no ministério, comece a ajeitar as coisas na tua vida, irmãos, porque nesse ministério nós não deixamos avançar se não estiver alinhado. Amém? Essa é uma boa notícia para você. Amém? Essa é uma boa notícia. Falhamos? Todo mundo falha. Quem não falha? O nosso ministério comete falhas? Sim. Amém? Todos cometem falhas. Mas nós temos uma visão de estar agindo e se movendo do modo correto. Amém? Quero renovar que nós estamos aqui para somar com você. Nós estamos aqui para crescer junto com você. Que os pastores, os ministros, amém? Nós estamos aqui porque nós queremos ver o crescimento, o aperfeiçoamento dos santos para o serviço do ministério. Amém? E você veio domingo para a igreja, você ouviu a ministração do Magno. Amém. Amém. Amém? Você ouviu a ministração sobre a adoração? Isso é adoração ao Senhor. Está fazendo do modo correto, fazendo as coisas certas, sobe para Deus como adoração. Não apenas o ato de levantar mãos e cantar uma música. Amém? É por isso que quando nós levantamos a mão, Deus desce a mão dele sobre nós. Desce a mão dele, irmãos. E aí tem aqueles movimentos, porque Deus se alegra quando as coisas estão se encaminhando do modo certo. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? Qualquer coisa, irmãos, você tiver dúvida, nos procura. Amém? Nos procura. Procure conhecer mais. Pode perguntar mesmo, não tem problema não. Nós não temos nada a esconder. Tem coisas que não precisam ser anunciadas. Amém? Algumas coisas internas não precisam ser expostas, mas nada está oculto ou ocultado da membresia da igreja. Amém? Inclusive você tem direito a ter o estatuto da igreja, você tem direito a tudo isso. Amém? Se você é membro. E para ser um membro precisa terminar o discipulado 100% de presença. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? Amém. Eu quero orar por você para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, por essa aula, Pai amado, por essa porta que nós abrimos diante do teu povo. Nós não temos nada a esconder, Pai. Nós somos um ministério que pode andar de cabeça erguida, de peito aberto, Pai amado, diante dos homens e diante do Senhor. E eu oro por cada um deles, Pai, para que eles possam compreender que o Senhor os trouxe a esse lugar, para que eles pudessem ser aperfeiçoados, Pai amado, crescessem juntamente conosco, eles somando conosco, Pai. Eu oro por cada um deles, Pai. Sim, Pai, eu oro para que seja estabelecida essa visão em cada coração, Pai, para que seja estabelecida, Pai, a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu acredito que eu abri quase todas as portas e você teve a oportunidade de ver cada sala da nossa igreja. Mas ainda tem outra que nós vamos abrir mais ainda. Amém? É um prazer. Amém?
é um prazer para nós que você nos conheça. Eu espero que seja um prazer para você nos conhecer. Amém? Fica na graça e na paz. Em nome de Jesus. Pega água. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado? Você entendeu como funciona a nossa igreja? Deus é bom. Amém. Eu sabia que você ia ser grandemente abençoado e ser acrescentado essa noite. Amém? E eu queria saber se tem alguém que ainda não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, deseja fazer isso essa noite. Você está aqui e ainda não confessou Cristo como seu Senhor e Salvador e deseja tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus. Então, se você está aqui e ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, vem aqui, levante sua mão, nós queremos nos alegrar com você, nós queremos orar com você. Tem alguém? Glória a Deus. Todos crentes? Glória a Deus. Entre os crentes tem alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo, ainda não fala, não ora em outras línguas e deseja receber o batismo com o Espírito Santo, sair daqui cheio do Espírito essa noite. Você está aqui, já nasceu de novo, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, você pode sair daqui hoje cheio do Espírito. Tem alguém? Glória a Deus. Todos cheios? Amém. Deus é bom. Obrigado, pessoal. Aleluia. Então, vamos para alguns avisos, irmãos. Culto de oração, toda terça-feira, às 19h30. Inscrições do nosso grupo do WhatsApp. Você que não faz parte do grupo do WhatsApp, você pode estar pegando o seu número, né, na descrição do vídeo que está passando aí. É o número do pastor Rubem, entrar em contato com ele e assim pedir para sua inscrição ser realizada. Discipulado Verbo da Vida está acontecendo todas as quintas-feiras, né, no nosso culto de ensino, esse que você está aqui presente. Aqueles que é aberto para toda a igreja, amém? Nós estamos aí, como o pastor falou, finalizando o nosso discipulado. Na próxima quinta-feira nós estaremos com a última matéria, amém? E você que está com alguma pendência aí, você me procura, amém, no final do culto para a gente poder conversar. Vai falar sobre pendência, né? Então, você está com alguma pendência com relação à frequência, você me procura, amém, para nós podermos conversar. Lembrando que para você finalizar o discipulado e assim conseguir lá o certificado de conclusão do discipulado Verbo da Vida, você precisa estar aí com 100% de frequência. Amém? Glória a Deus. Então, me procure. Você que ainda não deu a sua presença também, você pode estar procurando ali no final do culto o Atalias, né? O rapaz está ali lá atrás, procure ele, tá bom? E dê a sua presença também, amém? Oração de jovens, todas as sextas-feiras, às 19h30, procurar a Damex Farias, o líder de jovens. Mais informações você pode estar procurando ele. Culto de jovens, sábado, dia 18/9. Pastor. Culto de jovens. É bom. Dia 18/9, às 19h30, com o pastor Rômulo Viana. Você que é jovem, irmão, não perca, amém? Vai ser poderoso. Culto de casais, sábado também, dia 18/9, às 19h30, com o pastor Marcos Lima, o pastor Marquinhos e a sua esposa Yara, amém? Então, vai ser bem isso. Casais, estejam aqui presentes, amém? Culto das Estás, sábado, 25/9, às 19h30, com Juliana Paixão. Glória a Deus. Tema, mulheres de fé. Então, mulheres, convide outra mulher, amém? Irmã, tia, sobrinha, amiga, cabeleireira, sei lá. Convide, chame, amém? Esteja aqui presente. Departamento de Casais está recebendo doações para a realização de um bazar em prol do departamento. Então, para realizar a sua doação, você pode estar procurando o pastor PC. Lembrando que sábado agora, dia 18, sábado agora, dia 18, vai estar sendo realizado o bazar, amém? Do Departamento de Casais. Vai estar sendo realizado a partir das 8 horas da manhã, ali na praça, que eu não sei o nome, mas é aquela praça ali, que fica aqui. Praça do Açude? Pronto, amém. Praça do Açude, a partir das 8 da manhã. Então, você pode estar indo lá e com certeza você vai ser abençoado e vai abençoar, amém? Então, pega junto, amém? É de Deus esse bazar. Mais informações, procura o pastor PC e eu sei que vai ser tremendo, amém?
E doação de alimentos de segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17 horas, 5 da tarde. E nos horários de culto. Mais informações, você também pode estar procurando o pastor PC. Amém? Glória a Deus. Então, você foi abençoado? Então, vá na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus. Boa noite. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.